Nós estamos estudando a doutrina maravilhosa de soteriologia, que é a doutrina da salvação. É a doutrina que nos dá paz, nos alegra, nos faz jubilar, nos faz regozijar, nos dá paz de coração. E glorificamos a Deus nela. Vamos estudar 104 versículos, divididos em 17 categorias. São versículos que os inimigos dessa maravilhosa doutrina, de uma vez salvo, sempre salvo, eles odeiam essa doutrina e usam 104 versículos como pretexto, alegando que prova a perda da salvação. Primeiro, não podia ser que Deus seria um Deus contraditório. Se ele afirmasse uma coisa 10 vezes, ou 1000 vezes, ou 10.000 vezes, e uma vez ele negasse exatamente o que ele afirmou, ele seria um Deus contraditório, um Deus mentiroso, não seria o Deus da Bíblia. Então vamos estudar esses 104 versículos. Mas antes, ninguém vai decorar explicação para 104 versículos. Nós estamos vendo duas chaves que se aplicam a todos os 104 versículos. Vimos a primeira, vamos ver a segunda. A segunda é a seguinte: os livros de... Toda a Bíblia é inspirada, mas os livros de Romana Filemon prevalecem, em caso de dúvida, sobre todos os outros na dispensação das igrejas locais. E eles têm 100 versos explícitos ensinando que, se a condição crer for satisfeita, a condição sempre salvo, aliás, a consequência virá. Para a condição creu, você tem a consequência infalível, que não falha nunca, sempre salvação, sempre preservado por Deus, apesar da nossa fraqueza. Podemos ser repreendidos, disciplinados, podemos perder galardões, podemos perder prêmios, podemos perder o gozo da salvação, podemos deixar de ser usados por Deus como gostaríamos de ser. Então, voltando, o título é esse: na dispensação das igrejas locais, que é a dispensação atual, Filemon, de Romana Filemon se sobrepõe a todos os versículos do Velho Testamento e de Apocalipse na questão da salvação, porque eles estão ensinando para nós dessa dispensação. E a continuação do título, a conclusão seria: você objetou, você tem um verso contrário a esses 100 versículos que encontramos em Romana Filemon? Por favor, falaremos com o objetor da seguinte maneira: por favor, refreie sua ira e agressões. Tenha calma. Deixe-me dar alguns exemplos introdutórios. Se 7 moradores de sua rua achassem várias cartas juntas, caiu de um carro de correio, caiu da bolsa do carteiro, e essas 7 cartas são destinadas àqueles 7 moradores, mas estão todas juntas. Eu pergunto: devem todos abrir e aplicar a si próprios uma carta que diga algo que se aplica a todos da rua? Por exemplo, aviso: vai faltar água domingo. Sim, todos leiam e apliquem. Ou se a carta for: o IPTU reduzido pela metade para todos que pagarem de uma só vez, podem todos aplicar para si próprios? Sim, todos leiam e apliquem. Mas vou eu ler e aplicar a mim mesmo uma carta destinada exclusivamente a meu vizinho? Por exemplo, eu não tenho diabetes. E a carta é uma ordem: eu abro a carta, é para o meu vizinho sofre de diabetes de uma forma grave. E na carta vem uma ordem, uma receita do médico para o meu vizinho, para ele passar a tomar 30 miligramas de insulina injetável 3 vezes ao dia. Vou eu aplicar isso a mim? Não. Ou então a carta é uma ordem para eu ir tocar violino sábado na orquestra filarmônica da cidade, e eu não toco nada, nenhum instrumento musical.
Devo eu seguir a ordem e comparecer e me assentar lá na orquestra e tomar aquele instrumento e fazer uma bagunça? Não. Semelhantemente, quanto a coisas da Bíblia. Uma pergunta: tenho eu que usar todas as minhas roupas com franjas, com um cordão azul? Vou eu jogar fora todas as roupas do meu guarda-roupa e mandar fazer todas as calças, todas as camisas, o paletó, o blusão, tudo com franja, com cordão azul. Mas isso está dito na Bíblia. Números 15:38 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas de suas vestes façam franjas pelas suas gerações e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Devo eu aplicar a mim mesmo e seguir esse versículo, números 15:38? Não. Evidentemente, isso foi somente para os filhos de Israel. Outra pergunta: tenho eu que evitar tecidos, pano, feito com diferentes materiais para as fibras? A maioria dos tecidos hoje tem tanto por cento de fibra natural e tanto por cento de fibra sintética. É algodão e poliéster, é linho e viscose, etc. Devo eu tocar fogo em todas as roupas que tenham fibra misturada? Porque está na Bíblia ordenado isso. Deuteronômio 22:11 diz: não te vestirás de roupa de tecido de diferentes tipos de estofos, como de lã e linho, juntamente. Então, devo eu seguir esse versículo na minha vida? Não. Isso foi dado somente para os filhos de Israel, na dispensação de Israel, na época da lei. Outra pergunta: devo eu seguir esse versículo? No teu campo não semearás sementes de duas espécies. Minha mãe tinha uma casa pequena, era uma casa humilde, mas tinha um terreno enorme, de 72 metros, se não me engano. E na parte, os últimos 50 metros, ela pagava um dia de um trabalhador e revirava a terra no começo do inverno em Campina Grande, e depois, por minha conta, de conservar, que o trabalho era mais leve. Eu tinha aí 10 anos e plantava, era uma beleza, feijão, enrolava no pé de milho. Então tínhamos as espigas, todas as semanas fazíamos canjica, pamonha, cozinhávamos espiga e tínhamos o feijão. Mas se fôssemos seguir esse versículo, não podia fazer isso. Um fazendeiro não podia plantar dois tipos de plantação no mesmo local. Devo eu seguir esse versículo? Evidentemente que não, isso foi somente para os filhos de Israel. Outra pergunta: ao judeu, presta atenção nessa, ao judeu que perguntou como ser salvo, Cristo respondeu assim em Marcos 10, 17 e 19. Foi uma pergunta bem direta: como ser salvo? Vamos ver a resposta de Cristo. Mateus 10, 17 e 19, vou ler na Bíblia. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste bem atenção, ele perguntou como ser salvo. Que farei para herdar a vida eterna? Pulando para o verso 19, Cristo responde o que deve fazer para ser salvo. Cristo diz: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E foi essa a resposta que Cristo deu. E a um doutor da lei, Cristo respondeu o seguinte, em Lucas 10, 25 a 28. 25. Eis que um certo doutor da lei se postou de pé, pondo-o à prova, dizendo: ó professor mestre, que coisa, havendo-a eu feito, a vida eterna herdarei? E ele lhe disse: na lei que tem sido escrito, como lês tu? E ele, havendo respondido, disse:
Amarás o Senhor teu Deus, proveniente de dentro de todo o teu coração, e proveniente de dentro de toda a tua alma, e proveniente de dentro de toda a tua força, e proveniente de dentro de toda a tua mente, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lhe disse, retamente respondeste, isso faze tu e viverás. Então, novamente, a pergunta foi como ser salvo, como é da vida eterna, e a resposta é fazer esses dois mandamentos que englobam toda a lei. Mas na Bíblia há um gentil que fez pergunta exatamente igual a essas duas. Repare, nós vimos essas duas perguntas, essas duas respostas nos evangelhos. Mas vamos ver agora na parte escrita expressamente para a igreja, o pastor de igreja. Então, a pergunta é exatamente igual a essas duas. Paulo respondeu assim, Atos 16, 30 e 31. E havendo-os trazido para fora, esse é o carcereiro, havendo-os trazido para fora, dizia, ó senhores, que me é necessário fazer, necessário é indispensável, ou faz ou não tem? A pergunta, ó senhores, que me é necessário fazer a fim de que eu seja salvo? Essa é a pergunta mais importante, ela já foi feita na história da humanidade toda. E eles disseram, que os apóstolos disseram, que Paulo e Silas, né? E eles disseram, crê tu sobre o Senhor Jesus Cristo, e tu serás salvo. Semelhantemente, crê a tua família e será salva. Eu poderia dar dezenas ou mesmo centenas de exemplos como esses dois. Então a conclusão é essa. Sim, primeira conclusão. Toda e cada escritura é dada por assopro de Deus, estou lendo em 2 Timóteo 3,16, e proveitosa para a doutrinação, para a reprovação, para a correção, para a paternal instrução até para o castigo, aquela que é injustiça. Então toda a Bíblia é inspirada, de Gênesis capítulo 1 a Apocalipse capítulo 22, cada versículo, aliás, cada palavra, aliás, cada letra, cada jota e cada tio. Sim, tudo foi previamente escrito para o nosso ensino. Tudo que foi previamente escrito foi para o nosso ensino, que foi escrito. Está em Romanos 15, verso 4. Sim, toda a escritura tem sempre três aplicações. Histórica, o que Deus disse realmente ocorreu exatamente como foi escrito. Mas tem uma aplicação também devocional. Não é só uma coisa estéril, uma história que ocorreu há 2.000 anos, ou 3.000 anos, ou 4.000 anos atrás, e que não tem nada a ver comigo. Todo versículo da Bíblia tem uma aplicação devocional. E tem uma aplicação doutrinária e espiritual. Sim, nunca há problemas com hoje fazer umas aplicações históricas. Por exemplo, o dilúvio foi universal. A Bíblia diz que o dilúvio foi universal. Eu creio que foi universal. Cobriu a terra toda, muitos metros, dezenas de metros. A terra toda. Se Jonas foi engolido por uma baleia, a Bíblia diz, eu creio. Creio literalmente como a Bíblia diz. E podemos sempre fazer a aplicação devocional, a motivação, o ânimo que nos dá, o conforto. Por exemplo, os 3 amigos de Daniel na fornalha. Eu espero que não vá ser lançado uma fornalha nunca aqui na Terra. Mas aquilo me exorta aquela história, a ser fiel. Porque ele disse ao rei que se Deus quisesse, aquilo era café pequeno, Deus ia livrar eles. Mas se Deus não se agradasse, não se dispusesse a livrá-los, eles não iam curvar-se ao Deus de Nabucodonosor. Então isso me anima. No dia que eu lembro disso, isso me anima durante todo o dia a eu resistir, ter a coragem daqueles 3 amigos de Daniel. Sim, tudo isso nós concordamos. Mas somente os livros de Romano a Filemon é que foram explicitamente escritos para assembleias locais, ou seus pastores,
ou membros endereçados por nome. Igrejas de crentes dessa dispensação das assembleias locais, majoritariamente constituídas por convertidos gentios, sem sombra de judaísmo. Eu acho a maior loucura, crente aprende 10 palavras e fica errochoar e não sei o quê. E isso é uma tolice. Nós não temos nada com Israel. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos o Israel do Senhor. Portanto, são somente Romano e Filemão que sempre se aplicam total e somente e diretamente a nós. Não estou dizendo que não há versículos nos Evangelhos ou em Apocalipse que se aplicam a nós. Mas lá há uma mistura. Há versículos que se aplicam aos crentes das igrejas e há versículos que se aplicam a judeus e se aplica a outra dispensação, a outra época. Cristo mesmo falou àquele jovem rico que faça os mandamentos que você vai ser salvo. Mas nós aprendemos com Paulo, que inspirado por Deus, que para o carcereiro ele diz, creia e será salvo. Então, há uma diferença, porque os evangelhos, Número, Levítico, foram escritos para um povo. E de Romano a Filemão, cada carta diz, de Paulo para a igreja em Roma, de Paulo para a igreja em Corinto, de Paulo para a igreja na Galácia, de Paulo para a igreja em Éfeso. Então são cartas que da primeira à última palavra estão dirigidas a igrejas. Então eu faço parte de uma igreja local, batista, independente, rebatizadora, bíblica. Então aquilo que encontrado em Romano a Filemão, cada palavra se aplica a mim sem sombra de dúvida. Quando está se falando de crente lá, está falando de crente como eu, como você. Mas o que está falando lá para Abel, para Josué, para Moisés, muitas vezes se aplica para o dia de hoje e muitas vezes não se aplica. Eu não tenho que evitar roupa com tecido misturado, etc. Portanto, sempre que há uma aparente contradição entre o verso de Filemão, de Romano, de Gálatas, etc., e outro verso das demais partes da Bíblia, lá em Gênesis, lá em Apocalipse, particularmente ao falar sobre salvação, ou falar da segunda vinda do Cristo até a terra, tocar a terra para reinar, se houver uma contradição, tudo fica fácil e imediatamente resolvido, se ambos os contextos nos dão permissão de interpretarmos assim. O versículo de Romanos a Filemão se aplica diretamente a nós, os crentes dessa dispensação. E os outros versículos, que aparentemente são contraditórios, como para ser salvo, cumpra a lei, não misture tecido diferente na sua roupa. Esses que aparentemente contradizem Romano a Filemão, se aplica a outras pessoas, de outras dispensações. Então essa é uma chave muito importante, e que quando a pessoa vier mostrar, olha, esse versículo aqui, esse rei perdeu a salvação, que primeiro é mentira, não está dizendo que ele perdeu a salvação, não está dizendo que ele era salvo e perdeu a salvação. Depois eu digo, olha, para início de conversa, eu não sou judeu, eu não sou rei, eu não estou nessa situação, bom dia ou boa tarde, vamos tratar de outro assunto. Conclusão 2. Contando somente no livro de Romanos, só no livro de Romanos, posso citar 57 versos que provam que os crentes dessa dispensação das assembleias locais, independentes, de convertidos gentios e sem sombra de judaísmo, estão salvos de uma vez para sempre. Vou citar somente partes de cerca de 5 a 8 versos. Romanos 8, 11 e 29 diz, porque impossíveis de arrependimento são os dons e o chamamento de Deus.
Então, quando Deus dá um dom, a pessoa não pode se arrepender daquele dom, nem Deus se arrepende de ter dado. Quando Deus chama, nem Deus se arrepende de ter chamado, nem a pessoa que recebeu o chamamento e atendeu e seguiu, depois rejeita o chamamento. Ou rejeita logo, ou aceita logo, e das duas situações elas são imutáveis, não pode mudar. Deus não muda e o crente não muda, na parte de salvação. Romanos 14, 4. Quem és tu que estás julgando o escravo da casa alheia? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Será, porém, firmado, porque poderoso é Deus para o fazer firme. Então a Bíblia diz, poderoso é Deus para o fazer firme. Não está dizendo aqui que é para ser santarrão sem pecado, perfeito igual a Deus. Mas está dizendo que Deus é poderoso para o fazer e o manter e o preservar firme. Romanos 16, 25, vou deixar para você ler. Romanos 4, 21. E havendo Abraão sido plenamente persuadido de que o que ele, isso é o Senhor, tem prometido, também é poderoso para o fazer. Salvação em todas as dispensações sempre foi pela fé, somente pela fé. Abraão não foi salvo pelas obras. Ele fez coisa muito feia. Ele negou que Sara, se acovardou, negou que Sara era a esposa dele. Foi fraco. Mas a Bíblia diz que Abraão não foi salvo pelas obras, e sim pela fé. Ele é o pai da fé. E a Bíblia diz que ele creu e sabe, e é um fato, que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Romanos 5,18. Deixar para você ler. Romanos 5, 7 a 11. Vou deixar para você dar uma parte, mas vou ler uma aqui. Muito mais agora, já havendo nós sido reconciliados, seremos salvos dentro da vida dele. Então, Cristo que deu a vida por nós, muito mais agora ele nos preserva. Romanos 6, de 1 a 11, vou deixar para você ler a maior parte, mas vou ler um pedaço. Tanto como foi ressuscitado o Cristo para fora de entre os mortos através da glória do Pai, mesmo assim, isso é desse mesmo modo, também nós em novidade de vida andemos. E mais adiante diz, uma vez que temos sido plantados juntamente com Ele, isso é com Cristo, na semelhança da sua morte, assim também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, da mesma maneira que é um fato que fomos plantados com ele na semelhança da sua morte, seremos ressuscitados com um corpo glorificado, igual ao corpo de Cristo, só não teremos a divindade. Mas será um corpo incapaz de pecar. Agora é incapaz, não é possível um crente dizer que não peca. Se disser, está mentindo. Mas o corpo glorificado não pode haver pecado. E é um fato seguro que receberemos o corpo glorificado, é aqui prometido por Deus, e Deus cumpre as suas promessas. Mais adiante, estamos crendo que também estaremos vivendo juntamente com eles. Foi no verso 8. Repetindo, ora, uma vez que morremos juntamente com o Cristo, estamos crendo, estamos convictos, temos a certeza, que também estaremos vivendo juntamente com Ele. No verso 10 diz, porém vive para Deus. Nós vivemos para Deus. Versículo 23, vejo, porém, uma lei de diferente natureza nos meus membros, batalhando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo para a lei do pecado, aquela estando nos meus membros. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará para fora do corpo desta morte?
Então, nós pecamos. O próprio apóstolo Paulo diz para o presente dele, se referindo ao dia em que ele estava escrevendo isso: miserável que eu sou, quem me livrará para fora do corpo dessa morte? Enquanto tivermos nesse corpo, quem disser que não peca e é perfeito, está mentindo. E quem disser, não, mas eu não peco muito não, e eu vou perseverar, está sendo orgulhoso e vaidoso. Nós seremos salvos pela perseverança de Deus, não pela fortaleza nossa. Romanos 7, 4, vou deixar para você ler. Romanos 8, 23, vou ler uma parte. Nós mesmos, dentro de nós mesmos, estamos gemendo pela adoção como filho, aplicadamente esperando, a saber, pela redenção do nosso corpo. No instante, no milissegundo da salvação, nós recebemos como que um cacho de uva com 17 coisas maravilhosas. Nós somos redimidos, nós somos justificados, nós somos perdoados. Então tem 17 coisas que ocorrem num segundo. Mas a adoção, nós só recebemos uma adoção de forma jurídica, mas ainda não da forma experimental. Nós só teremos a completude da salvação quando o nosso corpo for glorificado. É certo e é infalível que será. Nenhum salvo deixará de ter o corpo glorificado. Mas isso espera o dia do arrebatamento. O crente que sai desse corpo e vai para o céu, ele está em espírito e está em alma, e na parte espiritual dele está no céu, não peca mais, mas não tem um corpo. O corpo ele vai receber no dia do arrebatamento. Romanos 8, 26 e em diante, vou ler no 29. Mas aos homens a que ele já preconheceu, também os predeterminou quanto fronteira. Deus teve a ciência anterior. Ele viu desde antes de fazer a terra, a criação, o universo. Ele viu que no dia 27 de julho de 1974, eu ia me humilhar, me arrepender, chorar intimamente, odiar meus pecados, odiar minha natureza pecaminosa. Isso é obra dele. E ele viu que eu o receberia seu filho como meu Salvador, único e suficiente, sem nenhum outro, infalível, meu Senhor, meu dono, meu controlador, meu único Deus. E a Bíblia diz, aos que preconheceu, também os predeterminou quanto fronteiras. Então Deus viu, antes da criação do universo, que eu ia recebê-lo. Então Deus já preparou o meu lote na Jerusalém Celestial, com hectares e hectares de terra. Eu gosto da tradução King James, que diz que Deus foi preparar mansões. E as traduções em português geralmente falam, alguns dizem casas, mas outras dizem apartamentos ou quartos. Mansão não precisa ser rica, mas é uma coisa ampla. Nós não vamos morar lá numa coisa confinada, pequena, não. Então, Deus, aos que preconheceu, Deus predeterminou quanto à fronteira, isso é a predestinação a isso, e para sermos conformados à apresentação física corporal do seu Filho. Nós vamos ter um corpo semelhante, igualzinho ao de Jesus Cristo, e certo na divindade. A fim de ser esse, o Filho. O primeiro nascido entre muitos irmãos. Ele foi o primogênito. Só ele está no céu com o corpo glorificado. Ele é o primogênito, nós seremos depois. Verso 30. E aos homens a quem ele predeterminou, veja que é uma sequência. Ele viu com antecedência, ele predestinou, que ele preparou o lote lá eterno, celestial. Depois a quem ele predeterminou quanto à fronteira, a esse também chamou. Então, viu com antecedência, predestinou, que ele preparou o lote de antemão, e depois chamou, e continuando o versículo, aos que chamou, a esse também declarou justo, e aos que declarou justo, a esses também glorificou. Romanos 8, 31 a 39, lendo só algumas partes. Uma vez, porém, que Deus é por nós, quem será contra nós? Nem eu mesmo posso perder minha salvação.
verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os está declarando justos. Quem é aquele que está condenando? O Cristo é aquele havendo morrido, ou muito mais, também havendo sido ressuscitado, o qual também está à direita de Deus, e o qual também intercede para benefício em lugar de nós. Quando eu peco, Cristo é o meu advogado, e é um advogado que nunca perdeu, nem perde, nem perderá nenhuma causa. E o sangue dele pagou todos os meus pecados do passado, antes da minha salvação, do presente e todos os pecados futuros. Eu odeio o pecado, não quero cometer pecado, mas o pecado habita em mim, até o dia que eu for arrebatado. Quem nos separará para longe do amor de Deus? Mais adiante. Mas em todas essas coisas sou mais do que vencedor por ação daquele que amou a nós. Porque tenho sido persuadido, tenho certeza, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que são seres angelicais, nem as potestades, nem as coisas tendo estado presentes, nem as coisas estando por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus. Ô meu irmão, ô meu amigo, entenda, nem a altura, nenhuma outra criatura pode nos separar para longe do amor de Deus. Se viesse 10.000 anjos querendo me separar, Deus perguntou: ei, você é eterno ou você teve um começo? Não, nós tivemos um começo. Então você não pode separar Hélio, nem José, nem Valdemira, nem Anise, nem Walter, nem Sandra, nem Raquel, nem Mauro, etc., do amor de Deus. Nem eu posso me separar do amor de Deus, porque eu sou criatura, eu não sou criador. Terminando o versículo: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar para longe do amor de Deus, o qual está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. 8:27. Porque o pensar da carne é inimizade contra Deus, porém a lei de Deus, ela não se submete a si mesma, porque nem mesmo pode. Então, nós, enquanto estivermos nessa carne, nós pecamos, somos fracos e caímos. Mas Deus é fiel, porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Leia Romanos 8, verso 9. Em Romano e Filemão, há 57 passagens, talvez 150 versos, que devo examinar somente desde Romano até Filemão. Então eu faço uma lista aqui no anexo, que escrito desses 57 passagens e cerca de 150 versos, não contei bem, mas é em torno desse. Sei que alguns desses versos não são tão fortes quanto os outros. Portanto, vou supor que apenas deve haver mais de 100 versos, que também provam o mesmo dos versos listados acima. Eu dei alguns poucos versos acima, e afirmo que há um acréscimo de mais 100 versos igualmente fortes, provando que depois da salvação nós continuamos pecadores, mas somos salvos, porque a salvação está na mão de Deus. Deus é que nos preserva, ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai. No restante da Bíblia deve haver mais cerca de 150 versos que concordam com isso. Portanto, essa é a conclusão 2. De Gênesis até Apocalipse, deve haver um total de mais de 307 versos que provam que os crentes dessa dispensação das assembleias locais, de convertidos gentios e sem sombra de judaísmo, estão salvos de uma vez para sempre. Agora, eu não entendo. Você diz que é um crente, mas não regozija comigo ao saber que fui salvo. E que Deus me deu paz e certeza disso. Não entendo. É como se uma pessoa estivesse queimando no fogo e quisesse que você tem que queimar comigo também. Eu tenho dúvida, você tem que ter dúvida também. Eu não tenho certeza, você também não pode ter certeza.
Não entendo. Chega você agora para me agredir, tremendo de ódio, e afirmar que eu criei, que eu fui salvo, mas que eu posso perder a salvação se eu morrer em pecado. Que você acha que são muitos os meus pecados, muito maiores e muito piores que seus pecados. Você acha que seus pecados são pouquinhos, são menorzinhos, insignificantezinhos. Então, uma vez que você é quem está irado, inflamado, odiando a mim, ao ensino desses 307 versos acima, você é quem tem a obrigação de provar meu erro. Entendeu? Se eu estou afirmando que uma vez que creu, verdadeiramente creu em cada palavra da Bíblia, por isso creu em Cristo, em cada promessa de Cristo. Portanto, creu que Ele é o Salvador. Portanto, creu que Ele é Senhor, é Rei, Ele é seu dono e controlador e é o único Deus. Então, se você satisfez essa condição, eu estou afirmando que você tem a vida eterna, vida que nunca se acaba, que dura para sempre, que ninguém o arrebatará da mão do seu Pai. Se você diz que isso é mentira, que a Bíblia ensina o contrário, você é que tem que provar que há um versículo que tem a condição, mas não tem a conclusão igual a que eu estou afirmando. Você tem que achar um versículo que diz: José Ferreira do Nascimento Oliveira Pereira creu, foi salvo, andou junto a Deus, deu frutos, era da dispensação das igrejas locais e independentes, era um gentil convertido. Mas depois Deus arrancou a salvação dele e vai lançar ele no inferno. Enquanto diga assim, livro tal, capítulo tal, versículo tal diz isso. Entendeu? Uma vez que você é quem está irado, inflamado, odiando a mim, ao ensino desses 14 versos acima, e eu teria mais 100 versículos, olhe sua corrente, contemple a sua corrente de argumentos. Se eu mostrar que um só elo está partido, então todos os seus argumentos, completamente, para sempre, terão virado pó e caído por terra. Vou cortesmente, para o seu bem, lhe desafiar sobre algo que é o alicerce do seu argumento. É onde o seu argumento começa e se apoia. Vou lhe desafiar. Pode você me mostrar um só verso, basta um, onde Deus fez escrever na Bíblia explicitamente palavras como creu, foi salvo do inferno, foi destinado ao céu, e bote como consequência, como resultado, que perdeu a salvação eterna que tinha, voltou a ser destinado para a condenação eterna, vai terminar a eternidade no lago de fogo eterno. Vou esperar 5 minutos para você tentar me mostrar isso na minha Bíblia aqui. Note, o resumo da minha afirmativa é de que, na parte da Bíblia, desde Romano até Filemão, escrita direta e exclusivamente para os crentes, membros de igrejas locais neotestamentárias, igrejas constituídas majoritariamente de gentios convertidos, há uma multidão de versos entre Romano e Filemão, uma multidão que, aos verdadeiros crentes dessas igrejas locais, constituídas de gentios convertidos, e é isso que eu sou, daí meu foco nisso. Meu foco nisso, eu não sou judeu, né? Eu não estou na tribulação, eu não vou para a tribulação. Né? Então eu estou afirmando que Deus fez escrever explicitamente na sua palavra que eles estavam salvos já e para sempre. Portanto, para me desprovar, você tem que apresentar versos que a tais crentes, Deus fez escrever explicitamente nesse verso que eles iriam perder suas salvações eternas. Entendeu, amigo? É uma questão simples de pura lógica. E então, nada, não conseguiu achar nenhum verso assim, não é? Ninguém conseguiu. Amigo, peço com amor a sua alma. Não se ofenda. Eu lhe convido com amor a Deus e a você. Não quer você se humilhar, se arrepender, pedir perdão a Deus por nunca ter crido nos 57 versos que eu lhe mostrei. Levou tempo, gastei bastante tempo. Mas foi bom. Não quer você crer nesses versos que eu lhe mostrei? E nos 307 que eu poderia lhe mostrar? Não quer você depositar sua fé em Cristo agora mesmo? Sim, crendo nos 57 versos, crendo e recebendo o ensino de Deus, que uma vez salvo, sempre salvo.
não quer crer nisso, odeia isso, então não se ofenda e me permita falar, tendo aí o amor por sua alma. Você ainda é um homem natural. Você ainda precisa ser salvo. Pode ter 10 PhDs, 10 doutorados em teologia. Mas se você não crê nesses versículos, você ainda é um homem natural que não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. Por isso que você zomba dessa doutrina. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Só pode ser compreendida por quem já é um salvo. E eu estarei disposto a, com paciência e amor, eu lhe enviar palavras escritas, vídeos e áudios lhe mostrando somente o Evangelho. Que Deus lhe abençoe. Que você dobre o seu coração e que você receba Cristo, que é o Salvador que não falha. E Deus é o preservador. Não há perseverança dos salvos. Há perseverança do Salvador, Deus, meu Senhor e Rei.